meus amados, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a assistir aqui esse vídeo. Eu vou ler para vocês no livro de Tiago, capítulo 5, que relata: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Isso está aqui enfatizado no livro de Tiago, capítulo 5. Ei, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. Porque Tiago está enfatizando essas coisas a uma pessoa rica. Ei, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão ruídas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesouraste para os últimos dias. Que tipo de rico é esse aqui, que está sendo enfatizado no livro de Tiago? Porque todos nós, ser humano, todos nós seres humanos, seja um seguidor de Deus ou não seja um seguidor de Deus, mas do diabo, ambos almeja ter alguma coisa na vida, não é verdade? Seja uma pessoa de Deus ou seja uma pessoa também que segue Satanás, ambos almeja ter alguma coisa na vida, até ser rico, se possível, não é verdade? Isso é a mais pura verdade. Mas esse rico aqui, onde Tiago está relatando, Ei, agora vós, rico, chorai e pranteai por causa das desgraças que vêm por causa dessa riqueza. Por quê? Porque o rico avarento, o rico que acha que o Deus dele é o dinheiro, é o ouro, que está no banco, que é a sua bela mansão, o seu belo carro, a sua bela empresa. O rico pensa que isso que ele tem é o seu Deus. Isso é o que o rico avarento pensa, tem em mente, Um rico avarento tem esse pensamento de que a sua empresa, seus muito dinheiro no banco, a sua mansão, seus carros e tal, etc, etc, ele acha que para ele o Deus dele é aquilo. Isso é no rico avarento, porque tem rico que é justo, Tem pessoas ricas que tem dinheiro, que é uma pessoa justa, não engana ninguém, paga aos seus funcionários de acordo com o que eles merecem, Ajuda aos necessitados, Faz boa obra com justiça, Se um empregado sai de sua empresa, ele paga suas contas, sua rescisão direitinho, não engana ninguém. Isso é um rico em Deus, Isso é um rico em Deus, Uma pessoa que tem dinheiro, que tem a sua empresa, tem a sua bela casa, tem o seu belo carro, mas através do que ele tem, ele faz boa obra servindo a Deus. Porque não adianta uma pessoa se dizer que é cristão, Não adianta uma pessoa dizer que é cristão, não adianta uma pessoa dizer que é evangélico, etc. Qualquer coisa, interferindo em Deus ou em
Cristo. Não adianta uma pessoa ser dessa forma, fazendo o que é contrário a Deus. Não é verdade? Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta você dizer, porque eu tenho fé em Deus, porque eu tenho fé em Cristo, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas faz tudo errado, contrário a eles. Faz tudo errado, contrário a eles. Então você, eu sinto muito, você não é de Deus, mas de Satanás, né? Eu não estou aqui querendo julgar ninguém, né? Não estou aqui querendo julgar ninguém. Não, isso não é a minha intenção de estar aqui fazendo uma live, fazendo vídeo para julgar alguém, para falar mal de alguém. Não, eu não tenho esse direito, né? Obrigado aí, irmã, Pai do Senhor, né? Eu não tenho esse direito de julgar ninguém, de falar mal de ninguém, de igreja nenhuma. Eu não tenho esse direito e nem posso, né? Mas as pessoas acham que eu estou julgando, as pessoas acham que eu estou falando mal delas, que eu estou falando mal das igrejas. Acham isso. Por que essas pessoas acham isso quando eu falo alguma coisa da verdade de Deus? Porque elas têm a mente cauterizada na mentira dentro das falsas igrejas criadas por homens, né? Criadas por homens e não por Deus. Por isso que elas são contrárias a mim. Não a mim, mas através de contrária à verdadeira palavra de Deus. Não a mim, não é contrário a mim, né? Não, porque quando eu falo aqui certas coisas, não é da minha mente, não, eu falo daquilo que eu aprendi dentro do verdadeiro evangelho de Cristo, mandado por Deus. Mas o povo hoje em dia, né? Eu tenho que enfatizar essas coisas, meus amados, porque 90% da população do mundo em geral, 90% da população do mundo em geral, estão seguindo Satanás sem saber, né? Alguns até sabem, né? Alguns até sabem que estão seguindo Satanás, mas a maioria não sabe que está seguindo Satanás. Por quê? Porque eles acham que a religião é uma coisa de Deus. Por isso, né? Porque eles acham que a religião que Satanás criou é de Deus. Por isso que eles se enganam. E é dentro da religião que é criada as falsas igrejas, como igreja católica, como igrejas evangélicas, né? Tudo isso vem da religião. Quem criou religião? Satanás. Satanás inventou a religião e os homens inventaram as igrejas falsas para enganar o povo, né? Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Você pode estar aí do outro lado dizendo, que é isso, irmão? O senhor não pode estar julgando as pessoas. O senhor não pode estar falando mal das pessoas. Eu não estou falando mal. Eu estou falando a verdade, né? Se eu estou dizendo que a religião vem de Satanás, porque vem. Se essas igrejas que tem por aí é de Deus, não é, é de Satanás. Igrejas católicas é de Deus? Não, é de Satanás. Porque fazem tudo, prega tudo contrário a Deus. Da mesma forma são as evangélicas. Igreja católica e evangélica não tem diferença. A única diferença é que a católica cultua estátuas e as evangélicas não. As evangélicas são contra as estátuas de escultura, mas é da religião, é da legião de Satanás. E as igrejas é falsa. Os pregadores que têm títulos de pastores, de apóstolo, etc., são falsos pregadores, porque eles vão estudar na Bíblia para enganar vocês, né? E criam as suas falsas igrejas, com cada uma com a doutrina diferente,
cada uma com um mandamento diferente, cada uma faz uma coisa diferente, e isso não vem de Deus. Porque a igreja verdadeira é única. A igreja verdadeira é única. Não existe outra além dela para ser verdadeira. A única igreja verdadeira que Cristo trouxe, enviada por Deus, é a igreja de Deus. Né? É a igreja de Deus. Não é igrejas católicas, nem evangélica, nem budista, nem maçônica, nem candomblé, candomblista, né? Esse tipo não vem de Deus, vem do homem. O homem foi quem criou, o homem foi quem inventou para proveito próprio dentro da religião. Mas Deus Todo-Poderoso, quando enviou Cristo para resgatar seu povo, não a nós, para resgatar o povo que era de Deus, que era o povo israelitas, né? Cristo foi enviado para resgatar o povo israelita lá atrás, não foi para nós. Muita gente se engana com isso, porque tem pessoas que pregam que Cristo foi enviado para nós. Isso é uma grande mentira. Cristo não foi enviado para nós. Cristo foi enviado para um povo que Deus deu a ele por terem se desviado de Deus. Quem era esse povo? O povo israelitas, que se tornaram rebeldes e abandonaram a igreja do deserto, que é a lei de Moisés, né? E foram criar suas próprias, muito antes de Cristo, né? Deus enviou vários profetas. Obrigado aí, meu amor, pelo bastãozinho, que Deus abençoe. Deus enviou vários profetas para resgatar esse povo e não conseguiu. O povo israelita, 90% do povo israelita que veio lá do Egito, resgatado por Moisés, pelo poder de Deus, eles se desviaram, foram para a legião de Satanás, criaram as suas igrejas, seus templos de ídolos, de estátuas, né? Passaram a cultuar as estátuas, abandonando a igreja do deserto, que era a lei de Moisés. Eles apenas aprenderam o que era na lei de Moisés para poder pregar lá nas suas, onde eles criavam. Isso também é o que acontece nos dias de hoje, né? O povo vão na igreja verdadeira, tanto católica quanto evangélica, eles fazem isso. Eles vão para a igreja verdadeira, aprende lá, né? Faz teologia dentro da igreja verdadeira, né? Para enganar o povo. Isso já vem acontecendo desde quando Cristo começou com a igreja, desde quando Cristo trouxe a igreja nova, né? Porque Cristo foi enviado por Deus trazendo uma nova igreja. Ninguém ensina isso para vocês não, que os pastores não estão preocupados com isso não. E eles também não são malucos de ensinar essas coisas para vocês, porque vocês não vai, ele não vai fazer isso porque a igreja dele é falsa. Ele não vai pregar a verdade. A igreja dele é falsa. Ele serve a Satanás. Ele vai pregar a verdade? Não, ele vai pregar mentira, para que vocês sejam escravos de Satanás dentro das igrejas que eles criam. Me desculpa, tá? Me perdoe por eu falar assim, mas eu não quero ofender você, nem julgar principalmente. Mas preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando, né? Cristo, muita gente fala, Cristo foi enviado para tirar nossos pecados. Mentira, não foi. Cristo não foi enviado para tirar nossos pecados. Cristo não foi enviado para nos salvar. Não. Presta atenção que você vai entender isso. Cristo foi enviado por Deus por causa de um povo que era dele, que era de Deus. Cristo foi enviado por Deus
para resgatar um povo que era de Deus. Quem era esse povo? Povo israelitas. Povo israelita. Que 90% deles foram para a legião do mal, abandonando a legião de Deus. A legião de Deus estava fundada na lei de Moisés naquele tempo, né? Deus criou a lei de Moisés, deu a ele para esse povo, para que eles permanecessem fiel a Deus, obediente, né? Obediente. Quem? O povo israelita que foram resgatados. Mas esse povo israelita, passaram a ouvir a voz da legião de Satanás, que era outro povo. Se você ler no Velho Testamento, vocês vão achar muitas tipos de pessoas diferentes do povo de Deus, que são da legião de Satanás. Esse povo, amorreu, filisteu, cananeu, não tem um bocado desse tipo que eles guerreavam antigamente? Oi? Não tá aberto, não? Tá não? Espera ainda. Bem, meus amados, voltei, foi minha esposa que chegou. Como eu estava falando, né, o povo israelitas se tornaram muito rebelde, porque eles foram atrás. Eu tenho que enfatizar essas coisas, que entre aquele povo que Deus veio resgatar e nós, nos dias de hoje, não tem diferença. Não tem diferença, né? A única diferença é a lei. Entre aquele povo que Cristo veio resgatar e entre nós que ficou com o que ele trouxe, a única diferença é a lei que mudou, né? Nós não estamos mais seguindo nada da lei de Moisés, né? Nos dias de hoje, o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que busca a salvação, que busca a vida eterna, essa pessoa não tem nada a ver com lei de Moisés. Nadinha. Não tem, né? Não tem nada a ver. A pessoa que quer ser cristão verdadeiro não pratica nada da lei de Moisés. Nada. Aí eu estou falando isso porque isso é um pouco cabuloso, porque as pessoas dizem: que é isso, irmão? Se você tem algum entendimento na Bíblia, né? Provavelmente você está se perguntando aí: que é isso, irmão? Que história é essa? Que nós hoje não temos nada a ver com a lei de Moisés e os 10 mandamentos, né? Muita gente vai enfatizar isso, lógico. Os 10 mandamentos não tem nada, os 10 mandamentos da lei de Moisés não tem nada a ver para o mandamento da lei de Cristo. Nada a ver. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Na lei de Moisés, eu vou explicar, enfatizar essas coisas. Eu até ia ler aqui, eu estava falando uma coisa, mas mudei o assunto, né? Porque é viável eu falar essas coisas, né? Eu estava lendo Tiago 5, ainda li o versículo 1, 2 e 3, né? Não, o versículo 1 e 2, o 3 eu não li. Mas isso é em Tiago 5, eu vou ler ainda. Aguarda aí, eu tenho que dar essa instrução primeiro, para que vocês entendam a diferença da lei de Moisés para a lei de Cristo, para o verdadeiro cristão nos dias de hoje. Porque os falsos pregadores de hoje, dentro dessas falsas igrejas que eles criam, não fique com raiva de mim não, preste só atenção no que eu estou falando, né? Porque eles não ensinam isso a vocês. Eles criaram a igreja falsa, eles estudaram teologia diabólica para enganar vocês. Isso é o propósito desses pregadores, dessas igrejas que tem por aí, sejam católica, seja evangélica ou qualquer outra fundada dentro da religião. Elas são criadas para enganar o povo. Ela não prega a igreja verdadeira,
não pregam o verdadeiro evangelho, enganam vocês. Vocês pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás, né? Mesmo porque vocês ainda podem ter uma salvaçãozinha, porque vocês estão sendo enganados. Porque vocês não lêem a Bíblia. As pessoas hoje estão dentro dessas igrejas, aí você vê, eu tenho visto vários vídeos, né? Várias filmagens de pessoas lotando igrejas, assim, ó, abarrotado de gente dentro dessas igrejas falsas que o homem criou para proveito próprio. É lotada, né? Agora eu pergunto a vocês, quantos dessas pessoas tá com a Bíblia lá para conferir o que o pastor está pregando? Nenhum. Se ele levar a Bíblia, mas é mesmo que nada, ele leva só para dizer que é um evangélico, né? O povo bota uma Bíblia debaixo do braço para dizer que é um evangélico. Só por isso, e mais nada. Aí eles comem o que o pastor dá, enganam eles e eles dizem: oh, glória a Deus, aleluia. Eles estão sendo enganados e dizem: oh, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? É verdade, é verdade. Mas, né? Como eu estava falando, a lei de Moisés não tem nada a ver com o verdadeiro cristão nos dias de hoje. Na dica de nada da lei de Moisés é aplicável para o verdadeiro cristão nos dias de hoje. Exemplo: na lei de Moisés, para tirar o pecado de uma pessoa quando pecava, ela dava um bode sem defeito para o sacerdote sangrar aquele bode, pegar o sangue e levar para o altar da segunda tenda, né? Que era duas, tinha a tenda de cultuar e tinha a tenda de sacrifício, né? Então eles matavam um bode, o pecador levava o bode, né? Vamos supor, a pessoa adulterou, né? Uma hipótese, a pessoa adulterou, mas só quem sabe do adultério é quem adulterou e a mulher que adulterou. Só eles dois é quem está sabendo. Ninguém viu. Porque se vê, naquela época, morre apedrejado, né? Se alguém adulterou dentro da lei de Moisés, morre apedrejado, se for fragado. Se alguém fragar, descobrir, eles vão morrer apedrejado. Caso não, se essa pessoa tem vontade de ressarcir o seu pecado para com Deus, ela vai pegar um bode sem defeito, vai levar para o sacerdote sangra esse bode, né? Sangra o bode, só para tirar o sangue mesmo. O resto eles comem. Uma parte ele joga não sei aonde, no mato, fora do arraial, enterra para lá, queima. Tá escrito, né, dentro da lei de Moisés. Mas aí ele pega o sangue, lá, eu pequei, chega pro sacerdote e diz: aí, eu pequei, tá aqui o bode pro senhor ir lá, derramar o sangue lá no altar, para fazer expiação dos pecados meus, do meus erros. Era assim na lei de Moisés. Mas depois, quando Cristo vem, ele diz para esse povo que aqueles bodes que eles sacrificavam para fazer expiação de pecado desse povo israelita, quando pecava, nunca tirou o pecado dele. Está na Bíblia isso. Nunca, o sangue de bode nunca tirou os pecados dele. Se vocês quiserem ver essas passagens, vão no YouTube, lá no meu canal, Legião versus Religião. Eu tenho uma série de vídeos lá e provavelmente você vai achar esse, né? Explicando a esse respeito de várias coisas. Então o bode nunca tirou pecado o sangue do bode, de ovelha, nunca tirou pecado daquele povo israelita. Aquilo ali era feito simbolicamente para que aquele povo se mantesse
obediente a Deus, só por isso. Porque o propósito de Deus era trazer Cristo para batizar eles. Era para enviar Cristo para batizar eles. E a lei de Moisés foi dada para o povo israelita para ele serem conduzidos até Cristo, né? Que só foi 10% de todo o povo israelita. E olha que era milhões, não era 1.000, nem 2.000, nem 3.000, não, era milhões de israelitas, né? Eles são chamados de povo israelita por causa de Jacó, né? Quando Jacó, no tempo dos 7 anos de fartura e nos 7 anos de fome, que foi primeiro os 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome, José, que era governador, filho de Jacó, sem ele saber, era governador do Egito, ele juntou muita comida, muita carne, de tudo durante 7 anos, para quando viesse os 7 anos de fome, ter fartura lá no Egito. Quando chegou a fome, que Jacó não sabia de nada, né? Nem o seu povo, que estava acampado muito longe do Egito, eles foram parar lá no Egito atrás de comida. E José, antes disso, quando os irmãos dele chegou lá atrás de comida, se vocês leu, vocês viram a história, né? Que aí José tramou para que trouxesse o irmão mais novo e etc. E acabou o pai vindo também para cá. O pai, José, era governador do Egito, né? E deu terra para ele e lá formou. Quando ele chega, Deus disse para Jacó: olha, você não vai ser mais Jacó, você vai se chamar israelita. E é através de Jacó se tornando israelita que durante 400 anos criou esse povo israelita. Imagina 400 anos o povo, né, que se tornaram israelita fazendo filho. Quantas pessoas, né, durante 400 anos, né? Imagina só 400 anos mulher dando a luz, dando a luz, dando a luz, dando a luz, filha dando a luz, né? E etc. Quanto não criou, que multidão não criou, né? Então criou milhões de povo israelita. E quando eles foram resgatados do Egito, através de Moisés, pelo poder de Deus, Deus deu a lei de Moisés para ele, para que eles obedecessem a essa lei, porque lá onde eles estavam, eles cultuavam estátuas de esculturas, que eram chamados de deuses. E quando eles saíram de lá do Egito, que Deus deu a lei a ele, foi para conduzir esse povo até Cristo. Para de quando Cristo chegasse, batizassem ele, né? Ele ia entrar em outra igreja, que é essa que Cristo trouxe para eles, né? Iam batizar ele e eles iam ficar nessa igreja. Mas Deus deu a lei de Moisés antes para conduzir até Cristo, que se chama a igreja do deserto. A lei de Moisés chama-se a igreja no deserto do deserto. Mas eles mesmos recebendo esses mandamentos de não cultuar estátua de escultura, de não adulterar, de não matar, de não se prostituir e etc, etc, dentro da lei de Moisés, eles faziam. Eles faziam a torta e a direita, ele fazia tudo. Ele se prostituía, eles adulteravam, roubavam, matavam, julgava o certo pelo errado. Por quê? Quem era que ia pagar os pecados dele? O coitadinho do bode. Eles não teriam que se arrepender, eles não teriam que se tornar uma nova criatura depois do batismo, para receber um espírito que Deus ia dar a ele, um espírito de adoção, para eles serem chamados filhos de Deus, né? Era isso que acontecia quando eles fossem até Cristo, através da lei de Moisés. Eles iam receber isso. Aconteceu, vocês sabem, se você entende, leu a Bíblia alguma vez, você viu, vai ver essa trajetória. O povo israelita
foi conduzido para um local que é chamado Canaã, uma terra que mana leite e mel, né? Isso é o que está escrito. Chegando lá, durante a trajetória até chegar lá, eles continuaram rebeldes, com as suas estátuas escondidas, fazendo coisas contrárias, tudo isso. Mas chegaram na terra prometida, menos Moisés, porque ele desobedeceu a Deus e perdeu o direito de alcançar a terra prometida. Lá quando faltou água, né, no arraial dele, lá no deserto, faltou água. E Deus disse a Moisés assim: Moisés, fala com a rocha para dar água para meu povo. Né? Mas o povo estava com tanta sede, etc, e etc. Começaram a zoar a cabeça de Moisés. Ele ficou apavorado, né? Naquele tempo. Ele ficou apavorado. E em vez de ele falar com a rocha para ela brotar água, ele bateu com um cajado na rocha 2 vezes, pedindo que a rocha botasse água. Realmente a água, ele bateu e deu água, mas por causa disso, porque Deus mandou ele falar e não bater, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Foi isso que aconteceu com Moisés, né? Ele perdeu o direito de entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Era para ele falar com a rocha, mas ele feriu a rocha, né? É chamado na Bíblia que feriu a rocha, porque o cajado que ele usava, naquele cajado que Moisés usava, estava o poder de Deus. Naquele cajado tinha o poder de Deus nele. E por ele bater com um cajado, feriu a rocha que é Cristo, né? Simbolicamente, né? Lá, a rocha lá é Cristo, simbolicamente. A rocha é Cristo. Por isso que ele batendo na rocha, batendo em Cristo, ele perdeu o direito de entrar na terra para onde eles iam, a terra prometida, na Nova Canaã lá. Antes, quando ele chegou na beira do Jordão para atravessar o rio, ele morreu e passou, né, o mandato para Josué. E Josué foi quem continuou, mas Moisés morreu, Deus matou ele, né? Tirou ele de circulação. Só por isso, só porque ele feriu a rocha e não falou. Era para ele falar, não bater com um cajado. Ele desobedecendo por causa do próprio povo israelita que estava azucrinando o juízo dele. Queremos água, quero água, estamos com sede, vamos morrer aqui. Se era melhor a gente tivesse ficado lá no Egito, porque agora a gente não ia mais morrer de sede. Sempre foi assim o povo israelita. Deus fazia de tudo para eles e eles sempre contrário a Deus. Sempre contrário. Lá no Egito, Moisés fez água em sangue, mandou piolho, mandou mosca, mandou gafanhoto, mandou rã, saraiva de fogo, matou os primogênitos, tudinho para que o povo de Deus acreditasse no poder de Deus e acreditasse em Deus sem nenhuma cisma. Por isso que Moisés fez aquelas coisas lá. Não foi para afrontar o faraó, né? Não foi nada disso. Foi apenas para o povo que ia ser resgatado visse em Moisés praticando essas coisas que Deus era todo poderoso, que Deus podia tudo, né? Quer dizer, quase tudo. Deus pode quase tudo. Não, Deus não pode tudo. Deus pode quase tudo. Tem uma coisa que Deus não faz, né? De jeito nenhum. Ele é todo poderoso, mas tem uma coisa que ele não faz, né? Então, quando eles se estabeleceram, né, lá na Terra Prometida, o que aconteceu? 90% do povo israelita passaram para a legião de Satanás, abandonando a legião de Deus. E o que aconteceu? Deus enviou vários profetas, Malaquias, Isaías, Jeremias e outros, e tantos outros, para resgatá-los nos últimos tempos, e não conseguiu tirar eles da legião do mal
e trazer para a legião de Deus novamente. Não conseguiu. Isaías não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Malaquias não conseguiu e tantos outros, bem uns 5 ou foi 6 nos últimos tempos, já perto de Cristo vir, né? Não conseguiu trazer eles de volta. E aí Cristo vem para tentar tirar eles de lá, também não conseguiu. Cristo também não conseguiu. Cristo fez mais milagre excelente que Moisés lá no Egito, para que eles acreditassem em Cristo e em Deus, né? Porque Cristo curou cego, Cristo curou aleijado, fez surdo ouvir, fez mudo falar, ressuscitar. Porque Deus fez com que Cristo fizesse essas coisas? Para que esse povo israelita pudessem acreditar em Deus totalmente, acreditar no poder de Deus que estava em Cristo. Deus colocou todo o seu poder em Cristo para resgatar seu povo. Quem era seu povo? O povo israelitas, que se tornaram rebeldes e foram para a legião de Satanás. Mas aí, quando Cristo fazendo essas coisas, ainda teve deles, ele está fazendo esses milagres, essas coisas por Beelzebul, né? Ele estava achando, o povo dizia que era por Satanás que Cristo fazia aqueles milagres e não por Deus. Por Cristo estar na carne como eles, né? Porque Cristo nasceu de Deus, né? Cristo nasceu de Deus. Cristo não nasceu de Maria. Não. Isso é um ensinamento muito errado. Cristo não nasceu de Maria, Cristo nasceu de Deus. Agora, o que se tornou em Cristo aqui na terra foi a carne através do corpo de Maria, né? Isso foi o que foi colocado em Cristo. Carne em Cristo através do corpo de Maria, para ficar igual a nós, para poder aquele povo que ele veio resgatar, que era como nós, Cristo como nós também, igual na carne, pudesse fazer com que eles acreditassem no poder de Deus e em Deus, sem nenhuma cisma, acreditasse totalmente. Mas Cristo fez todas essas coisas, começando, tornando a água em vinho, depois curando todo tipo de doença, curando aleijado, curando cego, curando mudo, curando surdo e até ressuscitando. Mas o povo que estava na legião do mal, na legião de Satanás, que era o povo que era de Deus, povo israelita, eles não deram a mínima para esses milagres que Cristo fez. Ainda disse que Cristo estava fazendo por Beelzebul, né? E aí tramaram e mataram Cristo. O povo israelita tramaram e mataram Cristo. E o que aconteceu? Cristo, deixou para os seus servos todo o testemunho de Deus. E aquele povo de antigamente catalogou tudinho. É por isso que temos a Bíblia no dia de hoje. Porque tudo quanto Cristo praticou, tudo quanto Cristo falou, está aqui nessa biblioteca chamada de Bíblia. Para quê? Para nós nos dias de hoje. Porque qual é o propósito de Deus para o ser humano aqui na Terra? Que todos, como Ele criou imagem e semelhança de Deus, como não pode ter mais isso, né? Nós não somos mais imagem e semelhança de Deus, porque somos pecadores e Deus não peca, né? Deus não peca, mesmo Ele matando, né? Mesmo Deus matando, Ele não peca, mas nós peca, né? Então só somos imagem e semelhança de Deus até não conhecer o mundo. Depois que passamos a conhecer o mundo,
não somos mais imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem pecado, Deus é puro, Deus é amor. E se uma pessoa não tem esses requisitos, não é imagem e semelhança de Deus. Só somos imagem e semelhança de Deus quando nascemos, porque estamos puros. Mas quando passamos a conhecer o mundo, não somos mais imagem e semelhança de Deus, porque não somos puros mais. E Deus é puro, né? Eu acho que deu para entender. Agora, voltando ao assunto entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Na lei de Moisés, como eu estava falando, os pecados é pago pelo sangue do bode, na lei de Moisés, né? O bode é sacrificado para a expiação do povo israelita, dos pecados dele. Na lei de Cristo, você tem que se arrepender com amor puro e sincero no coração, com sinceridade, com lealdade, com justiça, abandonando todo o tipo de imundícia. Isso foi o que Cristo trouxe para o povo israelita daquela época, na sua lei, né? Eles tinham que se arrepender. Mas, por que eles não aceitaram isso? Porque lá onde eles estavam, quem pagava o pato pelo pecado deles, eles podiam adulterar, podiam roubar, podiam matar, podiam fazer o que bem entendesse. Quem pagava os pecados dele era o coitadinho do bode, né? Sangrava o coitadinho do bode, e aquele sangue daquele bode que aquela pessoa levou para o sacerdote era quem ia tirar o pecado dessa pessoa. Mas quando Cristo veio, que trouxe a nova lei, né, que dizia que eles tinham que se arrepender de coração, de sinceridade, com amor, eles não quiseram isso, porque era um sacrifício muito grande que eles iam fazer. Eles tinham que deixar com todo o amor, com toda a sinceridade, com toda a justiça, os pecados que eles praticavam. O povo israelita, ele adulterava, ele matava, ele roubava, ele se prostituía, fazia tudo quanto não presta, contrário a Deus. O povo israelita praticava, mas como era o bode, o sangue do bode, quem lavava os pecados dele, eles não se importaram com a nova lei que Cristo trouxe, que era para eles se arrependerem com todo o amor, com toda a sinceridade, com toda a justiça, não praticando mais aquilo, se batizando, né, que era para lavar os pecados, ser remido em Cristo, né, recebendo um espírito de adoção para ser chamado filho de Deus. Isso é o verdadeiro batismo, né, dentro da verdadeira igreja, porque o batismo na igreja falsa, criada por homem, cheio de engano, cheio de mentira, é nada para Deus. É a mesma coisa do povo israelita. Não serve. Não serve. Batismo católico não serve para Deus. Batismo nas igrejas evangélicas de hoje também não serve para Deus. O povo se engana. Pensam que foi batizado. Se o batismo é dentro da verdadeira igreja que Cristo trouxe, e você está batizando numa igreja criada por homem, esse batismo é verdadeiro ou é falso? Mas está escrito, ide. Está escrito, né? Claro que vão refutar essas coisas. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a mais pura verdade. Mas aonde é que isso funciona? Dentro da verdadeira igreja, não na igreja que o homem criou. Eis a questão, né?
Eis a questão. Cristo disse, ide, presta atenção. Cristo disse, ide, pregai o evangelho a todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde é isso? É na igreja que o homem criou? Não, é na igreja que Cristo trouxe, na única e verdadeira. Qual é essa igreja? Na igreja de Deus. Na igreja de Deus não tem dízimo. Na igreja que Cristo trouxe não tem dízimo, não tem campanha, não tem congresso, não tem santa ceia, não tem jejum no monte, não vende coisas, não se faz cura. Na igreja de Deus não tem isso. Nos dias de hoje. Porque quando assim que Cristo trouxe, ainda existia. Mas essas coisas só houve até os apóstolos. Até o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, ele não ressuscitou, ele não curou ninguém mais. E ele foi dado esse poder para fazer. Mas ele não fez mais isso, porque quando ele se tornou líder da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, o apóstolo Paulo não fez milagre algum. Porque o que interessava para ele era a salvação e vida eterna, tanto dele quanto dos irmãos. Muita gente hoje, principalmente os falsos pregadores de hoje, né? Eles querem pregar prosperidade, querem pregar cura, né? Milagres, querem expulsar demônio e etc, etc. Mas, meus amados, o verdadeiro evangelho para hoje não tem isso. Não tem cura, não tem milagre, não tem prosperidade. Não é ensinado nisso. É ensinado a obedecer aquilo que Deus nos ordena, naquilo que Cristo trouxe, dentro da verdadeira igreja, que é a lei de Cristo, que é a sua doutrina e seus mandamentos. Não tem esse negócio de milagre, prosperidade, essas coisas não existem. É para nós obedecer para não estarmos em pecado. É para nos obedecer à lei de Cristo para nós não pecar, não fazer coisas contrárias a Deus. Isso é a lei de Cristo, que é a verdadeira e única igreja, igreja de Deus. Agora, não é que você não tenha prosperidade, que você não seja curado, que o demônio não entre em você e etc, etc. Por quê? Isso irá acontecer na vida de um verdadeiro cristão. Porque isso pode acontecer sem que um pregador possa dizer isso para você. Ah, você só vai prosperar na vida, você só vai ter as coisas se você der o dízimo. Porque se você não der o dízimo, o devorador vai para sua casa. O diabo vai devorar. E antigamente, isso faz parte da lei de Moisés. Antigamente o devorador era o diabo? Era? Não, era o gafanhoto que destruía as plantações daquele que sonegava o dízimo, né? Era dessa forma. Mas os enganadores de hoje, eles são quem são os devoradores. Os pastores de hoje, enganadores, são quem são os devoradores. Mas ele diz para os irmãos dentro da congregação: olha, se você não der o dízimo, o devorador vai para sua casa. O diabo vai, mas o devorador é ele, não é o diabo. Porque antigamente, dentro dessa lei que ele quer ensinar, era gafanhoto, não era diabo. Mas o diabo que está comendo tudo dos irmãos é o pastor. É o pastor. E ele ainda inventam mais coisas ainda para tirar dinheiro. É campanha, é congresso, é santa ceia, é jejum disso, jejum daquilo. Não é verdade? É verdade. E a igreja é verdadeira? Não, é falsa.
Quem foi que criou? Foi Deus? Não, foi o homem. Mas Cristo criou uma igreja verdadeira. E ela se chama Igreja de Deus. E essa traz vida eterna. Essa traz salvação. Se criarmos um amor puro em nossos corações, se sejamos fiel, justo, né? Justo, e se tivermos a fé de Cristo, que é a obediência a Deus. Isso é ser membro da verdadeira igreja que Cristo trouxe, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que é a igreja de Deus. Isso está lá em Atos 20 e 28. Mas tem igreja de Deus também em 1 Coríntios 1:2, 15:9, 11:22, Gálatas 1:13 e etc, e etc. Mas os pastores falsificados não deixa nem você chegar perto desses versículos, porque se você chegar, imediatamente você vai detectar que está em uma igreja falsificada dentro da religião que Satanás criou para enganar vocês, né? Isso é a mais pura verdade, meus amados. Isso não é mentira, isso não é engano. Se eu estiver mentindo para vocês, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua, simplesmente, né? Simplesmente ele mande um raio sobre mim agora e me destrua, porque eu estou falando coisas para enganar vocês, como fazem esses das falsas igrejas. Não, meus amados, isso é a mais pura verdade, né? Agora, se vocês querem acreditar, muito bem. Também, se não quiserem acreditar, muito bem. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Mas vai chegar um tempo, né? Vai chegar um tempo que vocês vão dar razão a mim, com toda certeza. Vocês podem ficar nessas igrejas falsas, podem ficar cultuando lá, vocês podem até morrer nela, não resta dúvida. Mas quando chegar a hora, vocês vão se lembrar de mim. Vocês vão se lembrar de mim e vai dar razão nisso que eu estou falando. Porque vai haver ainda, Cristo vai vir. Muita gente diz que não, que Cristo já veio. Muita gente diz, essas pessoas que diz que Cristo já veio, diz que não precisamos fazer obra, né? Boas obras, pregam isso. Diz que os pecados da gente foi tirado quando Cristo foi crucificado. Tudo isso é engano, tudo isso é mentira. Cristo não tirou o pecado de ninguém lá na cruz. Isso é um engano, não se engane com isso não. Cristo não tirou o pecado de ninguém lá na cruz. Por quê? Porque se tivesse tirado, aquele povo israelita que colocaram ele para morrer lá, tinha se salvado. Nós estávamos salvos, nem necessitava de eu estar falando dele aqui para você, né? Porque eu estou salvo, eu posso pecar quanto eu quiser, mas estou salvo. Você pode pecar o quanto quiser e está salvo, é assim? Você acha que é dessa forma? Hã? Não é, não é. Como é que Cristo tirou os nossos pecados? Não tirou. Nós é que devemos, né? Nós é que devemos aceitar a lei que ele trouxe para aquele povo de antigamente, que está catalogada para nós hoje. Nós é quem devemos aceitar ela. Nós é que devemos nos arrepender, nos lavar, receber o espírito de adoção, chamado Filho de Deus, e não fazer as besteiras que a gente fazia. Não se prostituir, não adulterar, não roubar, não matar, não ser gay, não ser lésbica, não usar batom, não usar brinco, não fazer tatuagem, etc, etc. Se não fizermos isso, pode ser que alcancemos a vida eterna. Pode ser. Ainda não estamos salvos. Mas pode ser
que alcancemos a vida eterna. Mas se você é gay, se você é lésbica, se você usa batom, usa brinco, usa piercing, faz tatuagem, você adultera, você se prostitui, você vive na farra, bebe, chega bebe em casa, bate na mulher, bate nos filhos, gasta o dinheiro da feira na bebida, rouba, engana, faz tudo quanto não presta, e tu quer estar salvo? De que forma tu estás salvo se tu és desobediente a Deus? Se toda pessoa que é desobediente a Deus está morta, não tem salvação, meu amado. É por isso que Cristo trouxe para que nós deixamos toda essa sorte de imundícia que o mundo oferece por causa de Satanás. Não é verdade? É verdade. Adianta. Porque tem gente que diz: ah, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, mas está se prostituindo. Que fé é essa que você tem nele? Fazendo o que ele não quer, né? Você é gay. Deus disse que a gente não deve mudar o curso da natureza, mas você é gay, está agarrado homem com homem. E você é de Deus? Você é de Satanás, rapaz. Você é lésbica, tá? Mulher com mulher. Deus fez o homem para mulher e a mulher por homem. Mas você tá agarrado com a mulher, aos beijos, fazendo que não presta. Aí você é de Deus? Tu é de Satanás, rapaz. E eu não estou te julgando, não, porque eu não tenho esse direito. Mas a palavra de Deus te julga. E se tu não queres acreditar nisso, é problema teu. Quando for lá nos últimos dias, tu vai saber se eu tinha razão ou não, né? Você vai, quando vai chegar o tempo, você que se incomoda de eu falar que você é gay, você que se incomoda de eu dizer que você é lésbica, que isso é contrário a Deus, se você se incomoda porque você anda se pintando, botando aquele batom vermelho, chamativo para causar pecado no homem, usando essas roupas escandalosas, ligadas, desenhando o corpo todinho, né? Você está julgando, espera para ver, espera para ver, e quando for chegar esse dia, você vai dizer: eita, bem que o irmão Antônio falava, e agora, como é que vai ser? Te arrepende, Deus te dá a chance de tu se recuperar. Ele está dando a todo instante para que você se recupere, para que você volte para a legião de Deus e abandone a legião de Satanás. Mas para isso, você tem que abandonar tudo as coisas que é contrário a ele, porque senão você está morta para Deus. Mortinho, tá mortinha para Deus, por quê? Você está praticando as coisas que é contrária a Deus, meu amado, minha amada. E não se engane não, se alguém disser: oxe, tu vai na conversa dele, espera para tu ver. Espera para tu ver e verás. E tu és de me dar razão. Com toda certeza, porque eu não quero te enganar. A palavra de Deus, ela é dura e é doce. Ela é dura, mas é doce. Basta você querer experimentar. Por que eu estou falando isso? Porque, meus amados, eu bebi muito, eu me droguei muito. Eu fiz tudo quanto vocês faziam também. Mas Deus muda a gente quando a gente quer mudar. Quando nós não queremos mudar, Deus não muda também. Se você quer estar servindo a Satanás, segue. O teu destino é queimar eternamente. Você quer isso? Continue. Mas se você não quer morrer, né? Se você não quer morrer, então vá fazer as coisas que é agradável a Deus. Você quer se salvar? Vá para a igreja verdadeira.
que é a igreja de Deus. Como é a igreja de Deus? A igreja de Deus ela é criada dentro da lei de Cristo, dentro da sua doutrina, dentro de seus mandamentos, não aumentando nem tirando. Se Cristo diz para você não ser gay, por que é que você quer ser gay? Porque você quer ir para o inferno. Se na palavra de Deus diz para você não ser lésbica e você quer ser lésbica, por que você quer ficar com Satanás? Mas se você quiser ir para Deus, abandone essa prática e Deus te receberá de braços abertos. Né? Ele te receberá de braços abertos, mas você tem que deixar essas práticas que aborrecem a ele. Né? Você é uma adúltera, você é um adúltero e você quer continuar sendo? Vai para o lago de fogo. Ficar queimando lá eternamente. Mas se você quer viver eternamente com amor, com tudo de bom, aquela paz, obedece a Deus. Deixa as coisas de Satanás. Deixa as coisas que o mundo te oferece. Tá entendendo? É dessa forma. Mas o prazer da carne é muito bom, né? É por isso que é difícil eu falar para vocês e vocês querer aceitar essas coisas. Porque o prazer da carne, ele é muito bom. Olha, quando a gente tava numa mesa de bar bebendo, aquela alegria, dançando, pulando, se agarra com um, se agarra com... É uma felicidade só, não resta dúvida, não é? É uma felicidade só. Você tá num bar bebendo, ou em casa, o que seja. É uma felicidade só, é uma alegria só. Para quem? Para seu espírito? Não, para sua carne. É uma alegria só para a sua carne. Mas para Deus, Ele vira as costas para você, meu amor. Isso é desagradável a Ele. E tantas outras coisas, porque na lei de Moisés só existe 10 mandamentos. Na lei de Cristo tem muito mais de 50, se possível até mais de 100, né? Se possível, na lei de Cristo tem mais de 100 mandamentos. Se for ver mesmo direitinho, tem mais de 100 mandamentos. Na lei de Moisés só tem 10. Fora as ordenanças, né? Que era aquelas festas, aqueles negócios. Mas na lei de Cristo tem muito mais de 100 mandamentos, eu acho. Se for contar mesmo direitinho, eu acho que dá mais de 100. Né? Por quê? É diferente. Na lei de Moisés, o adultério, você tem que pegar a mulher do próximo. Na lei de Cristo, basta você olhar com intenção de acobiçar aquela mulher, você já está cometendo adultério. Em você pensar em matar uma pessoa, você já matou para Deus. Né? Se você está pensando em roubar, para Deus você já roubou. E etc, e etc. Né? A lei de Cristo, ela é mais severa. Ela é mais severa, mas é branda. Quando se tem um amor puro e verdadeiro no coração para se aperfeiçoar nele. Né? Porque um verdadeiro cristão, o que ele tem que criar em seu ser primeiro, antes de todas as coisas, se ele está querendo mesmo ser um verdadeiro cristão, a primeira coisa que ele deve criar em si é um amor puro e sincero. Isso é o primeiro requisito para um verdadeiro cristão. Para uma pessoa que quer buscar a vida eterna, ele tem que criar primeiro o amor. Né?
Uma pessoa que quer viver eternamente para com Deus, ele tem que criar um amor verdadeiro em si. Porque esse amor verdadeiro em nós é quem nos vai fazer a comunhão com Deus primeiramente, é o que vai fazer o nosso corpo se rebelar contra as coisas contrárias a Deus, que nos vai dar força, né? Vai fazer nós pessoa justa, sincera. Isso é o amor verdadeiro. Mas se você não tem um amor, não criar um amor verdadeiro em seu ser, você vai se perder com toda certeza, né? Com toda certeza. O primeiro requisito para um verdadeiro cristão, o primeiro requisito para uma pessoa que quer ir morar com Deus, que quer ter vida eterna, ele tem que criar em si um amor puro, verdadeiro, sincero. Por quê? Porque Deus é amor. Não adianta você ter um amor de fingimento. Não adianta. É perca de tempo, né? É perca de tempo. É como você dizer que crê em Deus, crê em Cristo, que ama a Deus, que ama a Cristo, que tem fé em Deus, que tem fé em Cristo, e está fazendo as coisas toda contrária a Ele. Está adulterando, está roubando, está enganando, está matando, está se prostituindo, está sendo gay, está sendo lésbica, está se pitando, está vestindo roupa indecente, mostrando os peitos, mostrando a barriga, mostrando as pernas. O homem faz nas farras, na bebedeira e etc. Você está crendo em Deus? Tá não. Você está crendo em Cristo? Também não. Porque se você acreditasse nele, você não faria essas coisas, não praticava essas coisas, né? Porque seria muito bom. Como a própria Bíblia diz, quem crê em mim será salvo. A Bíblia não fala isso? Quem crê em mim será salvo. Mas não pense que quer dizer crer, não. Não pense que é dessa forma, porque se fosse assim, eu nem precisava estar aqui falando para você, né? Se fosse dessa forma, teve fé, tá bom. Mas a fé principal de Deus é obedecer a Ele. Se você não faz isso, já é. Se você diz que tem fé e não obedece a Deus, já era. Não é nada. Porque a fé de Cristo verdadeira que devemos criar em nós é em obediência a Deus. Porque Cristo veio, trouxe essas coisas para nós por obediência a Deus. Ele sabia que ia morrer, morreu por obediência a Deus. E por que você não quer ser dessa forma? Hã? Não é verdade? Ah, eu já falei um bocado, eu vou ler aqui um pouquinho no livro de Tiago, capítulo 5, que diz assim, né? Peraí. No livro de Tiago, capítulo 5, diz que Deus condena a riqueza mal adquirida e mal empregada. Porque o rico, né? Como eu estava falando lá, antes de eu dar essas exortações, eu falei que o rico, né? O Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é seus bens, sua casa, sua mansão, seu carro, sua empresa, né? Isso é o Deus do rico avarento. Porque tem rico que é bom. Tem rico de Deus também, né? Que enriqueceu na honestidade, mas o rico avarento, ele continua avarento. Ele enricou já porque enganou lá no início. Não paga seus funcionários de acordo com o que ele trabalha, e etc, e etc. E ele acha
que se ele cair doente, o dinheiro dele vai curá-lo, vai salvá-lo, né? Ele acha que o dinheiro dele é tudo, né? Porque é avarento. E agora, vós rico, chorai e planteai por causa da desgraça que o teu dinheiro vai trazer para tu, né? Chorar e plantear por causa da tua desgraça mesmo, que é o teu dinheiro que tu ajuntou, não sei para quê, né? Que vos sobrevirão. E as vossas riquezas estão apodrecendo, e as vossas vestes estão ruídas pela traça. Ele se veste bem, mas tá podre. Por quê? É avarento. O Deus dele é os seus bens, é o seu dinheiro, né? O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, né? Está guardado lá no banco. De vez de ajudar um necessitado, de dar de comer a quem tem fome, não, está guardado lá no banco. Não sei para quê, mas tá, né? E a ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo, entesouraste para o último dia, para a tua perdição. Isso é o rico avarento, o ganancioso, enganador, né? Esse rico que quer o dinheiro só para dizer que o Deus dele é aquele dinheiro que ele tem. Não existe outro Deus para esse tipo de pessoa, né? E ele está guardando para o seu último dia, né? Para a sua condenação. Eis que o salário de que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores, né? Porque é assim que o rico faz, né? O rico, ó, avarento, o rico que acha que o seu dinheiro que é o seu Deus, ele paga ao seu trabalhador. Ele sabe que aquele trabalhador merece ganhar 1.500, mas ele só quer pagar 500. Isso é o rico, que o Deus dele é o dinheiro, né? O Deus do rico é o dinheiro, do rico avarento. O seu trabalhador merece ganhar 1.500, mas ele só quer pagar 500, né? Que ceifaram o vosso campo, clama, e os clamores do ceifeiro têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste a vossos corações no dia da matança. Condenaste e mataste o justo. Ele faz isso. O rico avarento, ele mata um trabalhador se ele quiser ir atrás do seu direito. Ou eu estou mentindo? Ele mata a pessoa, né? Ele não paga o seu direito, porque ele não quer mexer no seu tesouro, né? Condenaste e mataste o justo, ele não vos resiste. Ainda em Tiago 5, capítulo 7 em diante, a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. Tiago 5, versículo 7 em diante. Portanto, irmão, sedes paciente até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas, né? O trabalhador no campo, ele planta, ele espera a chuva vir. Já é uma paciência esperar a chuva vir. Quando ela vem, ela vai limpar o campo, vai plantar, vai esperar a planta crescer, florescer para poder colher. Assim é a palavra de Deus, né? Assim é a palavra de Deus. Quem espera em Deus, acontece isso, né? É dessa forma, né? Mas sede, né? Portanto, irmão, sede paciente até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas, né? Sede-vos também paciente, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima, né? Então, essa plantação aqui, né, referida aqui em Tiago 5, versículo 7, né, para que tenhamos paciência e perseverança,
naquilo que Deus nos ensina para a nossa salvação, né? Esperando pacientemente tanto as primeiras chuvas, que é quando recebemos a palavra de Deus, até os últimos dias, né? Esperando em Deus com paciência, com perseverança, e um dia chegará a nossa salvação, a nossa vida eterna, não nos desviando mais daquilo que recebemos, porque agora somos plantações de Deus, né? Quando recebemos a semente, nasceu em nós essa planta e ela está sendo regada até o último dia, para que no último dia sejamos o fruto de Deus, né? Com honestidade, com amor puro e sincero em nossos corações. Só assim somos achados em fruto de Deus no último dia. Sede-vos também paciente e fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmão, um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta, né? Não devemos, né, estar nos queixando aos irmãos, né? Porque tem irmão que faz queixa um do outro, que se intriga e etc, etc. Um dos outros para com os outros, mas não sejais julgado, nem julgue. Eis que o juiz está à porta. Irmão, tomai como exemplo o sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Muitos profetas falou em nome de Deus para o povo israelita naquele tempo, né? E eles, né, sofreram, até morreram, por dar essa semente ao povo de Deus, que é a sua palavra, né? E até eles chegar, alguns morreram, sofreu, né? Mas nós temos que seguir esse exemplo, né? De falar o que Deus nos ordena para esse povo pecador, para que ele, né, com paciência, os profetas falaram em nome de Deus. E eis que chamamos bem-aventurado os que suportaram aflições, né? Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, meus amados, devemos perseverar na palavra de Deus, na obediência, numa fé pura, né? Com amor puro e sincero em nossos corações, né? Fazendo o que é reto perante de Deus, né? Em obediência, que é a fé. A fé é um conjunto de coisas, mas principalmente da fé é o amor puro e sincero e a obediência a Deus em tudo em que Ele nos ordena a fazer, né? Dentro da verdadeira igreja que Cristo trouxe, não nas igrejas criadas e inventadas por homem dentro da religião de Satanás, né? A religião é criada por Satanás para que o homem crie as suas próprias igrejas para enganar o povo. Eu não estou falando isso para afrontar ninguém, para julgar ninguém, para falar mal de ninguém, não, porque a única igreja verdadeira que Cristo trouxe chama-se Igreja de Deus, não é essas que tem por aí, onde o homem criou para proveito próprio e engana vocês. Ah, mas ele está falando de Deus, está falando de Cristo, está falando da Bíblia. Claro que está falando assim, mas é para enganar você. Não é verdade. É para enganar você, para que você permaneça um escravo junto com ele e Satanás. Porque Cristo disse: muitos virão em meu nome, né? Muitos virão em meu nome, pregando coisas destrutivas, ensinando coisas, falando com palavras lisonjelas, né? Palavras lisonjelas
são esses pregadores que pregam bem bonito, né? Que empolga os irmãos dentro da igreja, que se possível engana até os escolhidos. Por isso que eles falam lindamente, bonito, porque Satanás está com ele. E o povo se engana com isso. Simplesmente pregam engano para que vocês permaneçam escravos de Satanás dentro da sua legião. Mas na legião de Deus é diferente. A lei de Cristo é a única que nos leva à redenção, que nos leva à lei de Cristo. Só a lei de Cristo, só a doutrina de Cristo, só os mandamentos de Cristo que foi enviado por Deus para nós, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única. Não existe outra igreja verdadeira que Cristo trouxe a não ser a igreja de Deus. Se tiver outra igreja além dessa, é fundada dentro da religião que Satanás criou, é falsa, é de Satanás. Mas irmão, o senhor está generalizando, o senhor está julgando, o senhor está falando mal das igrejas. Não, não estou falando mal não, eu estou dizendo a verdade. Se vocês não querem acreditar, estou falando a verdade. Se eu estiver falando mentira, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua. Se eu estiver aqui falando para querer enganar você, Deus manda um raio em mim agora e me fulmine, né? Mas só existe uma única igreja verdadeira, uma única igreja verdadeira que Cristo trouxe, mandada pelo Pai, igreja de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia igrejas católicas, né? Porque tem muito nome: Santa Efigênia, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Sebastião, São Joaquim, São não sei de quê, não é verdade? De onde vem essas igrejas? De onde vem esses ídolos? Do homem, não vem de Deus. Vem do homem, não vem de Deus. Igrejas evangélicas, Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus tal. Igreja Adventista, Igreja Testemunha de Jeovano, Igreja Universal, Igreja do Poder de Deus, Igreja Cristã, Igreja não sei de que, Igreja vem de Deus? Não, vem do homem. Para quê? Para seu próprio proveito. Mas a igreja que veio de Deus é igreja de Deus. Cuidado, muito cuidado. Tem igreja de Deus falsificada circulando por aí. Muito cuidado, porque tem igreja de Deus falsa, da legião de Satanás circulando por aí. Muito cuidado. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não coma o que o pastor está te dando. Verifique. Leia, acompanhe o que ele está lendo. Não acredite só naquele versículo. Leia os versículos anteriores. Leia os versículos posteriores. E compare para ver se dá daquilo que ele está ensinando a você. Porque se não bater, você está sendo enganado e deixando-se enganar. Como eles pregam Malaquias 3, 8, 9, 10, né? Os pastores pregam 8, 9 e 10 de Malaquias 3, mas ele não lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para vocês primeiro, para depois ler 8, 9 e 10 e continuar. Ele só lê o que interessa para ele. Ele só lê o que interessa para enganar vocês, né? Você é israelita para pagar dízimo? O seu sacerdote é levita para você pagar dízimo? Claro que não, né? E por que você está pagando dízimo? Se for excluído essa lei, se estamos debaixo da lei de Cristo, né? Para a salvação e vida eterna.
Bem, meus amados irmãos, eu vou terminar por aqui. Voltarei com um próximo vídeo aí. Nem sei o que ler depois, mas eu acho ainda que é em Tiago 5, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Esse é o próximo vídeo.